Marcos, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mensagem que Deus sentou em meu coração. Quero compartilhar com a igreja nesta noite. O texto é bastante conhecido, é o capítulo 10, versículo de número 46. A cura do cego de Jericó, conhecido também como Bartimeu. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, e dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Feche a sua Bíblia, tome o seu assento e vamos à meditação da palavra nesta noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. O pastor tem nos concedido uma oportunidade com mais frequência, irmãos, devido à escala de trabalho, na qual nem todos os domingos à noite podemos aqui estar. Mas o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, e eu gostaria de dar um título para esta mensagem. O título eu peguei emprestado de um pregador famoso, mas a mensagem é de Deus, a palavra é viva e fiel. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Ele opera no passado, opera no presente e operará no porvir. Aleluia. E assim nós cremos e assim temos a nossa viva esperança nele. Louvado seja Deus. Então eu gostaria de dar o título que é: A sua bênção está chegando. Amém, irmãos? Você está esperando uma bênção? Eu também. Louvado seja Deus. E quando nós temos uma esperança dentro de nós, a nossa fé nos move em direção àquele que pode fazer um milagre nas nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós sabemos que todo o mendigo na época dos dias em que Jesus andou pela terra, era dado a ele uma capa, na qual ele estendia para receber esmolas à entrada das cidades, porque ele era considerado como alguém amaldiçoado, segundo a crença daquela época, porque ele não estava debaixo de uma bênção, e sim de uma maldição. E ali ele ficava como um esmoléu à entrada da cidade, mendigando. Está escrito no texto: à beira do caminho. O relato da cura do cego também está em Mateus e também está em Lucas, onde lá relata que foram 2 cegos curados. E os estudiosos dizem que realmente foram, em todos os 3 evangelhos, foram 2 cegos curados. Porém, o que se destaca mais e tem mais proeminência é Bartimeu, que não é o seu nome, mas é como que um apelido, como filho de Timeu, porque provavelmente era de uma família abastada e bem-sucedida. Então ele nem nome tinha. Muitos estão à beira do caminho e às vezes carregando dentro de si um sentimento de que ele é um esquecido, de que ninguém mais lembra dele, de que ninguém conhece ele, e todos nós como seres humanos ansiamos por ser reconhecido, e isso tem sido um grande mal da nossa sociedade hoje, a ânsia por ser conhecido, por ser reconhecido, por ter 15 minutos de fama, muitas vezes tem levado a muitas pessoas a estarem à beira do caminho, mendigando, irmão, por uma curtida, mendigando por um comentário, mendigando por orações ou por um olhar.
Mas eu quero lhe dizer nesta noite que a tua bênção está chegando, Jesus está entrando na cidade e o milagre está prestes a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a lição que eu quero tirar nesta noite, algumas das lições no tempo que nos é proposto. A primeira dela é ter ousadia na nossa oração e pedir a Ele, o bendito seja o Criador do universo, nosso Rei da Glória, pedir a Ele coisas impossíveis, irmãos. Glória a Deus. Temos que ser ousados na nossa oração, temos que ser ousados na nossa fé, para que o Senhor entre na nossa vida e que a nossa boca profetize bênçãos na vida de nossos familiares, na vida da nossa igreja, para que haja um avivamento, para que realmente possamos ver coisas impossíveis acontecer no nosso meio. A nossa oração tem que ser um pedido impossível. Louvado seja Deus. Aleluia. Somos temerosos na hora de orar, não somos ousados, e aí ficamos mendigando na beira do caminho, esmoléu, carecendo de que alguém tenha compaixão de nós e olhe para nós. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que Jesus está passando e que a bênção está chegando e que novos dias virão para as nossas vidas. Assim eu creio, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ilustrar nesta noite, porque ontem lá no trabalho, e desde sábado, o Senhor tocou no meu coração e eu fiz uma oração simples, irmão. E disse: Senhor Espírito Santo, usa-me, Senhor. Eu não tenho me entregado 100%, Senhor, na tua obra. O Espírito Santo usou o presbítero que ligou para mim e falou assim: irmão, o irmão tem que se entregar 100%. E aquela mensagem, aquela frase está ecoando na minha mente até o dia de hoje. E eu fiz a oração simples: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, e usa-me, Espírito Santo. Glória a Deus. E eu fui até o final daquele barracão. E quando eu voltei, irmãos, sozinho, veio na minha mente como um flash o último dos cultos do círculo de oração que esteve antes desta pandemia, em que esteve uma senhora de Curitiba, trazida pela irmã Maidi, e ela esteve pregando aqui naquela noite. Foi um dos últimos cultos do círculo de oração. E eu quero que você saiba nessa noite que o nosso Deus opera no nosso meio, aleluia, e que a nossa bênção está chegando. Eu afirmo mais uma vez, porque o nosso Deus ainda fala conosco. Ele ainda usa pessoas simples, pedreiros, ajudantes de pedreiros, operadores de máquinas, homens da roça, para que as suas mãos ainda calejadas ou marcadas de cimento ou de tinta, para orar pelo enfermo e o enfermo ser curado, para trazer uma mensagem de esperança para aquele que morre na depressão, na angústia, na tristeza, porque a bênção do Senhor está chegando e você não precisa ficar na beira do caminho mendigando, mas confiar que o Mestre chega, ele passa e a tua bênção chega com ele, e a tua bênção vai chegar na tua vida, aleluia. E veio o flash do culto daquela noite. E agora aqui eu abro um parênteses para dar o testemunho. E eu estava tomando café à tarde na minha casa, e eu falei assim, a minha esposa falou assim: hoje estará uma irmã de Curitiba, usada por Deus, que vai trazer uma palavra no círculo de oração. E eu falei assim: então hoje o Espírito Santo, Deus vai usar esta mulher no sistema antigo das Assembleias de Deus, no sistema pentecostal, e ela vai me chamar lá na frente e vai falar especificamente comigo sobre aquilo que Deus tem na minha vida. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu falei para a minha mulher: eu não me assentarei entre os obreiros, eu ficarei lá embaixo junto com os irmãos. Ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou, porque existem alguns profetas de ocasião, circunstanciais, conhece a sua situação, conhece o seu histórico, a sua família, conhece a sua profissão, e são falsos profetas. E eu ali me assentei no meio dos demais irmãos, e ela trouxe uma mensagem simples e bem pregada. Porém, ao final do culto,
ela chamou mais ou menos 20 irmãos para receber a oração, e alguns deles estão aqui nesta noite. E ela foi chamando, e foi chamando. E aí, dentre eles, ela me chamou especificamente. E dentre aqueles 20 irmãos que aqui vieram, por limitação do tempo, eu não sei. Se por permissão de Deus, eu não sei. Mas ela só teve tempo de falar especificamente comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E ela falou todas as coisas que eu tinha assentado no meu coração, no íntimo do meu coração, enquanto eu tomava aquele café. Ela disse as palavras que eu mencionei na hora do meu café. O Espírito de Deus opera no nosso meio. O nosso Deus opera no passado, operava no passado, opera no presente e opera aqui hoje. Aleluia. Você não precisa estar mendigando. O Senhor te chamou para uma grande obra e o Senhor quer te usar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ela disse mais coisas que não veio ao caso neste momento eu aqui mencionar. Mas eu quero lhe dizer que em uma outra oportunidade, em que a irmã Orondina estava aqui pregando, naquela manhã, eu sonhei que eu estava no país da Argentina, às 6:30 da manhã, irmãos. Eu sonhei que eu estava no país da Argentina. E eu estava lá, eu nunca estive nesse lugar. E eu sempre estudei essa língua. E eu não contei para ninguém o meu sonho. Era sábado pela manhã. No sábado à noite eu estava no culto do círculo de oração. E ela se levantou. E no sonho eu questionei os pastores. E falei assim para eles: e quem irá prover o sustento? E ficaram em silêncio. Mas quando eu chego aqui, naquele mesmo sábado à noite, o Senhor usa a irmã Orondina e ela entrega uma profecia para minha esposa. E eu estou aqui sentado no púlpito. Eu sei que alguns irmãos, por causa do meu jeito de pregar, às vezes pensam, ou por a gente ser mais voltado à área do ensino, que às vezes tem dúvida do nosso coração pentecostal. Mas eu quero lhe dizer que eu creio no Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, aquele que cura o enfermo e que levanta o esmoléu da beira do caminho e que tem uma bênção para nós aqui nesta noite. Aleluia. E depois que ela falou com a minha esposa que nós iríamos embora, eu fiquei um pouco assustado. Mas ela subiu até o púlpito e ela ia encerrar. Ela se voltou para mim, que estava aqui nessa cadeira, e falou assim: não se preocupe com o sustento, porque quem te sustenta sou eu. Aleluia. Aleluia. E eu te enviarei para outros lugares. Senhoras e senhores, nesta noite, o Senhor me trouxe aqui hoje, porque uma oração simples de um cego que mendiga à beira do caminho, ele simplesmente diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes é só essa oração que você precisa proferir numa noite antes de dormir. Você está esquecido, ninguém te conhece, e agora com essa máscara muito menos ainda. Mas uma coisa é certa: ele parou, ele olhou, teve compaixão e disse assim: chame ele aqui. E o Senhor te chama nesta noite. Ele quer dar uma nova história para a tua vida. Eu tinha um vazio na minha alma que era preenchido com álcool, com cabelo comprido, com coisas que não poderiam me satisfazer. Vivia uma religiosidade aparente, de idolatria. Mas o Senhor me encontrou à beira do caminho como um esmoléu. Mas Ele mudou a minha história, porque Ele me chamou e Ele chamou você. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, o eterno Criador dos céus e da terra. Então, quando você orar, irmão, seja ousado e peça algo impossível na sua oração. Glória a Deus. A idolatria cairá por terra,
a feitiçaria feita contra você cairá por terra, e Deus operará um milagre, a depressão irá embora, o câncer irá embora, porque Jesus opera nas nossas vidas. Aleluia, a nossa bênção está chegando. Aleluia. Se você acreditar, Ele vai ir no lugar aonde você está, e o milagre vai acontecer, e a tua bênção vai chegar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E tudo vai ficar bem. Porque quando o mestre diz assim, chamai, ele vem, e ele já abandona a capa dele, porque ele crê que ele não vai precisar mais pedir esmola. E isso se confirma na última linha do texto lido, porque ele diz que ele seguiu o seu caminho seguindo Jesus. Aleluia. No outro relato eles dizem assim, que o cego se dirigiu a Jesus, perguntou à multidão o que estava acontecendo. E no texto diz que a multidão repreendeu. Irmãos, no original, esse repreendeu foi a mesma coisa que a multidão dizia assim, ó, cala tua boca, não incomodes o mestre. Mas nem isso o impediu de chegar a ele e mais uma vez dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei qual é o estado espiritual da sua alma, eu não sei como que você, ao se deitar no seu leito, qual é a oração que você tem feito, talvez seja só uma frase como essa, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas uma coisa eu sei, a nossa bênção está chegando, e dias melhores estão por vir por nós, porque o Senhor é na nossa vida. Um dia nos alegraremos e estaremos para sempre com o Senhor, mas enquanto isso não chega, nós temos que orar pelo impossível, crer que o Mestre está passando por nossas vidas, e que Ele sempre estará disposto a nos chamar e fazer um milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Chamai, no versículo 49 está escrito assim, chamai, e chamaram, diz assim, vem, Jesus chama você, Jesus chamou você para uma novidade de vida. Não é à toa que o Novo Testamento é conhecido como boas novas, boas notícias, para que você viva em novidade de vida, para que você afirme a sua fé, para que o desesperado tenha esperança, para que o enfermo seja curado, para aquele que vive em angústia e na depressão possa encontrar um alento, uma esperança na sua vida. Somente pela fé, somente pela palavra, o Mestre te chama e Ele quer mudar a tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 51 ele pediu o impossível. O que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz assim, que eu veja. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, nessa versão diz, que eu tenha vista, que eu veja. Ele pediu algo impossível, irmãos. E o foco aqui não é a cura, mas a lição que o Senhor quer nos ensinar, que se realmente nós, na simplicidade da nossa oração, na inteireza e na certeza da nossa fé, o Senhor nos chamou, e aqui estamos nessa noite, e Ele pergunta para mim e para você, que queres que eu te faça? Aleluia! Que queres que eu te faça? A sua necessidade não é a minha necessidade. A necessidade do empresário, do empreendedor, do autônomo, é diferente do assalariado, é diferente da necessidade do aposentado, do ministério do pastor. Cada um, as necessidades do irmão é diferente das necessidades da irmã, mas a pergunta serve para todos nós: que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta nesta noite mais uma vez:
O que queres que eu te faça? Peça algo impossível para o Senhor e contemple bênçãos e milagres na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém um dia riu da minha cara, quando eu ainda era uma adolescente, e que eu tinha os dicionários do meu pai, e ali eu descobri que cabeça também se chamava crânio, e eu usava a palavra crânio porque era diferente, irmão, eu queria ser diferentão, e eu usava a palavra crânio, em vez de falar cabeça, eu falava crânio. E alguns daquelas pessoas riram porque eu usava palavras diferentes. Você acha que isso me incomodou, irmão? Dizia que se lesse muito ficaria louco, que se lesse a Bíblia ficaria louco. Pois eu estou aqui nesta noite para provar para você que eu li a Bíblia inteira 3 vezes, que eu li a Bíblia em espanhol uma vez e não fiquei louco. Sou louco por Jesus porque Ele mudou a minha vida, deu um sentido para a minha história. Eu parei de mendigar à beira do caminho, eu não fico esperando que alguém venha orar por mim, mas eu falo com o Mestre, aquele que pergunta para mim e para você nesta noite: o que queres que eu te faça? E eu peço para Ele coisas impossíveis e Ele tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor. A fé daquele cego não produziu a cura, mas foi o meio por o qual ele foi curado. Aleluia! Tem sido apresentado um Jesus, irmãos, na nossa igreja evangélica brasileira, um Jesus que está a teu serviço para suprir as tuas necessidades, para te enriquecer e para que você desfrute dos deleites deste mundo. Mas você lendo o Evangelho, lendo o Novo Testamento, quando Jesus chama os seus, era o mesmo que dizer assim: olha, se você quiser morrer por a minha causa, me siga. Irmãos, muitas pessoas, quando realmente é apresentado o Evangelho de Cristo, autêntico, original, verdadeiro, de renúncia do pecado, dos vícios, eles rejeitam o Evangelho, fazem piada do cristão, fazem piada do crente. Mas eu quero lhe dizer que a nossa bênção chegou para mim, chegou para você. Nós não estamos mais na beira do caminho mendigando, mas Ele nos chamou, perguntou o que nós queríamos, e nós queríamos uma nova vida, e aqui estamos para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Jesus não mudou. Aleluia. Ele não mudou. Ele não mudou. Foi a única vez, segundo os estudiosos da Bíblia, que ele passou por aquela cidade. E foi o suficiente para que ele operasse um milagre glorioso, o qual eu vos conto nesta noite. Aleluia. Um milagre de transformação. O que mais a nossa humanidade precisa, irmãos, é de um milagre na sua vida, e que sua vida seja transformada, e que sua vida seja mudada. Muitas pessoas estão em todas as áreas da sua vida abastada, mas a sua alma está vazia. A sua alma está à beira do caminho, a sua alma está mendigando, mas o Jesus está passando, a bênção está chegando, o milagre vai acontecer. E se você nesta noite pedir o impossível, seja nos seus negócios, seja no seu ministério, seja um avivamento para esta igreja, seja a cura da humanidade, pois o Senhor é o especialista do impossível. Eu pregava numa noite no Jardim Cachoeira, quando era lá numa casinha, bem no fim da rua. E eu falei assim: se você acreditar nesta palavra que eu estou pregando para você nesta noite, e você usar a fé, o Senhor entrará com a providência, e o que você não ganhou até o dia de hoje, era o mês de outubro, até durante este ano, até antes do fim deste ano,
você ganhará muitas vezes mais do que você ganharia no ano inteiro. E depois eu ouvi os relatos de vários irmãos que num único contrato que fechou naquela semana, ele ganhou por todo o que ele não tinha ganhado no ano e por mais o resto do ano. Louvado seja Deus. Ele pediu algo impossível, irmão. É como eu disse para você, ele era um autônomo, trabalhava na área dele, havia algo impossível naquele momento, mas ele teve ousadia na sua oração, e o Senhor honrou a sua fé, porque a nossa bênção está chegando, e a nossa bênção é Jesus, e ele morreu na cruz por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero chamar a tua atenção para uma coisa: nos dois relatos da cura do cego, o versículo que antecede essa história fala que Jesus veio para servir e deu a sua vida por o resgate de muitos. O resgate era a alforria, era pagar pela libertação do escravo. Eu e você fomos livres do pecado, da morte. E o cristão que crê realmente nesta palavra, ele não teme a morte, porque ele sabe que no porvir há um lugar, os portais estarão abertos para mim e para você, e nós cearemos e nos assentaremos na mesa junto com ele, e por ele seremos servidos, e nos alegraremos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. A nossa bênção está chegando, a sua bênção está chegando, mas seja ousado na sua oração, peça o impossível. Eles podem até rirem de você, rirem da sua fé. Já riram da minha fé simples, da minha mensagem simples. Mas eu posso lhe dizer que eu tenho muitas histórias para contar, porque quando eu fiz a oração, eu pedi coisas impossíveis para Deus. E Deus teve misericórdia das nossas vidas e nos usou para abençoar vidas. Como disse o apóstolo Paulo, não tendo nada, mas tendo tudo, porque Jesus é tudo na nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Uma oração do impossível. Há um impossível na sua vida, você pode pedir a Ele nesta noite. E veja que o cego não fez uma oração longa. Veja que o Bartimeu não fez uma oração tão eloquente. O que chama a atenção de Jesus é a nossa fé, a simplicidade da nossa fé, a simplicidade da nossa oração. Ele para, Ele chama e Ele opera o milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E veja bem, Ele estava a caminho de Jerusalém e estava prestes a consumar a obra na cruz do Calvário, que era para a redenção da humanidade. Mas Ele parou e olhou para um mendigo cego que esmolava à beira do caminho. Quanto mais eu e você nesta noite, que um dia Ele mudou a nossa história, a nossa vida. Aleluia. Ele está olhando para ti nesta noite e te pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ore agora a Ele, peça algo impossível para Ele. Amanhã, segunda-feira, você ora para Ele e pede algo impossível para a sua vida. Se é uma faculdade, se é uma profissão, se é a abertura de uma empresa, se é um crescimento ministerial. Uma coisa eu sei, a nossa bênção chegou e Ele mudará a nossa história. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi só a cura divina, foi a salvação da sua alma. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Agora ele já não está mais à beira do caminho, mas ele está caminhando com o Mestre. Agora ele não está mais mendigando à beira do caminho, ele está caminhando com o Mestre. Agora ele não chama ele de filho de Davi, mas ele chama Jesus de filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Papai amado e Pai querido, eu oro com estas pessoas nesta noite, que um dia estavam à beira do caminho e o Senhor mudou as suas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, coisas impossíveis nesta noite. Nós queremos te pedir, Senhor, que operes com cura divina no nosso meio. Quando as pessoas dizem que não dá, o Senhor vem e opera.
Ó Senhor, nós queremos ver maravilhas, ouvir testemunhos. Nós queremos nesta noite, Senhor, o impossível na vida da tua igreja, um avivamento para esta nação. Levanta, Senhor, novos pregadores neste local. Ó Senhor, abre as portas das faculdades, levanta ministérios, levanta missionários, ensinadores, a cura divina, abre portas do emprego, dá empresas para aqueles que são empreendedores, para o autônomo, Senhor, a sabedoria, para aquele que está, Senhor, à beira do caminho, que se levante, jogue a sua capa e ande, porque o Mestre chama, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui. Bendito e louvado seja o teu nome, ó Deus dos impossíveis. Assim eu creio, Pai do milagre, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar um minutinho, por favor. Aleluia. Eu só vou dar um testemunho rapidamente aqui.